Olá, tudo bem? Professor Celso Panhan, estou aqui para falar hoje sobre o romantismo, particularmente a prosa. O que é prosa? É exatamente o romance. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, o romance. Veja, a literatura romântica é dividida didaticamente, né, só para ficar claro, em poesia, as três gerações, e na prosa, que é o romance. Né? E o que é um romance? Veja, o romance é um gênero literário relativamente recente. Por que a gente fala recente? Porque a poesia, se a gente pensar na poesia ocidental, ela existe desde o século 8 antes de Cristo, com a Eneida não, né? Com a Ilíada, a Odisseia. A Eneida é mais recente. Então já há mais de 2000 anos. E o romance não, o romance é principalmente a partir do século XIX. Então, por isso, relativamente recente. O termo, quer dizer, o termo romance é homônimo das relações amorosas. Claro, quando a gente fala assim, estou vivendo um romance. No entanto, quando a gente pensa romance gênero literário, a gente pode ler, né, uma história em que se narram, por exemplo, histórias com temática aventureira ou policialesca, ainda outras que exploram suspense, né, ou terror, né, então formas de suspense. Para se entender melhor, é preciso saber que até o advento do século XIX e da ascensão burguesa, o romance era mal visto pela elite, leia-se nobreza. Explicando melhor, até o século XVIII, o mais comum era que o escritor escrevesse o quê? Poesia. E no caso, a poesia narrativa era a poesia épica. Não por acaso no Brasil, por exemplo, houve a publicação do Uruguai do Basílio da Gama, o Caramuru Frei da Santa Rita Durão, só para citar dois casos famosos. Se a gente pensar ainda, né, nos Lusíadas lá da época clássica, né, do Luís de Camões. Então, era o que a nobreza gostava de ler, quer dizer, poesia épica. O romance é um gênero mais ligado à burguesia. Então é por isso que a partir do século XIX, com a ascensão burguesa, graças à Revolução Francesa, por exemplo, né, houve uma ascensão também desse gênero. Olha, ficou bonito isso, né? Razão pela qual, então, o romance era considerado um gênero menor em comparação com a poesia épica. Em rigor, todo gênero em prosa, como novelas também, eram vistos como menores. Aos poucos, porém, o romance ganhou espaço e substituiu exatamente a poesia à época como gênero narrativo. Hoje em dia, até é possível um autor escrever um poema épico, mas quantos poemas épicos, poema mesmo, na forma de versos, estrofes, escritos no século XXI, a gente encontra numa livraria? É muito raro, é muito improvável encontrar. A gente vai encontrar poemas épicos antigos, tá? Então, não por acaso, um filósofo alemão chamado Friedrich Hegel o classificou, quer dizer, classificou o romance como epopeia burguesa. Sua origem, então, remonta às novelas de cavalaria, lá da Idade Média, como os ciclos Bretão, né, do rei Arthur, e Carolíngio, do rei Carlos Magno. E teve como marco histórico a publicação do Dom Quixote da Mancha, Dom Quixote, né, do Miguel de Cervantes, que é um livro que foi publicado em 1605 e depois teve um segundo momento, uma continuação em 1615. Aliás, o Dom Quixote era exatamente uma paródia das novelas de cavalaria, mas não vamos aqui detalhar na videoaula de hoje. Quando então, a ascensão do romance se deu por diversos fatores, como eu estou explicando, em especial exatamente por narrar a vida e o cotidiano burgueses, por ater-se ao indivíduo e às suas ações cotidianas, seguindo a perspectiva individualista da ideologia burguesa. Então, veja, a poesia à época pressupõe sempre, perdão, a coletividade, os Lusíadas, a Odisseia, a Ilíada, que mais ali, o Uruguai. Então sempre tem uma perspectiva mais coletiva, ao passo que o romance tem uma perspectiva individualista. Olha, a moreninha, o moço loiro, Lucila, senhora. Veja, os próprios títulos indicam a individualidade. Então é a vida burguesa que interessa, pelo menos no romance urbano. O público-alvo do romance constituiu-se inicialmente de estudantes, não é? Estudantes de ensino médio,
ou mesmo que já faziam curso superior, moças sonhadoras, né, que queriam encontrar o seu príncipe encantado, não é isso? E também funcionários públicos, já que era uma classe, digamos assim, de trabalhadores bastante volumosos no Brasil do século XIX. Enfim, então, né, aí só para a gente entender o público-alvo do romance naquela época. Claro, né, é importante lembrar que a maioria da população era analfabeta, de pai e mãe, então realmente o público leitor era circunscrito aos estudantes e algumas moças que tinham lá também aprendido a ler e escrever. Muito bem. Enquanto a poesia épica exigia certos conhecimentos, como a história, né, a mitologia, por exemplo, ler os Lusíadas. Para você ler os Lusíadas hoje, você precisa ter um conhecimento da mitologia, da história de Portugal, senão você não entende. Já o romance não. O romance apresentou-se de modo simples, alcançando uma popularidade, claro, mais uma vez falando, entre os burgueses, né? Não entre a população como um todo, já que uma boa parte era analfabeta. A simplicidade não se restringia apenas ao enredo, mas também à linguagem quase coloquial. E quase, né? Porque, claro, sempre há uma diferença entre escrever e falar. Continuando aqui, sim, um outro ponto importante é que o romance, alguns, né, não todos, eram publicados inicialmente no jornal, no formato folhetim. Então, o leitor podia acompanhar, né, semanalmente um capítulo e depois, na outra semana, o outro capítulo e assim sucessivamente. Então, o meio comum de se fazer o romance chegar até o leitor foi exatamente pela publicação em jornais. Alguns romances já eram publicados diretamente no formato livro, outros no formato folhetim e depois, se fizessem sucesso, poderiam sair no formato livro. A cada semana, então, publicava-se um capítulo, como ocorre hoje em dia com as novelas de TV ou as séries, né? É bem verdade se você pensar, por exemplo, no streaming, séries, a primeira temporada sai lá com todos os episódios, mas você pode assistir um e depois o outro, ou como se diz, não é? Maratonar. Olha que beleza. Aqui é um exemplo de folhetim, olha aí, ó, folhetim do Jornal da Tarde, o corta-cabeça, meu Deus, esse aqui é de terror, não é não? Luiz Noir, até o nome dele, ó, Noir em francês significa negro, né? Então, a escuridão do corta-cabeças. Não vou nem ler para a gente não passar medo aqui, tá? Mas enfim, olha aí, aqui é uma imagem, não é? Um print do jornal, né, uma imagem do jornal daquela época, o século XIX. Continuando, agora falando mais particularmente sobre o romance no Brasil, que é o objetivo principal aqui da nossa videoaula. Então, o romance, como eu disse, nasceu na Europa, né? Olha, Dom Quixote, e que remonta, por sua vez, às novelas de cavalaria da Idade Média. Então, o romance nasceu na Europa. A gente pode citar alguns romances famosos dessa época, como Em Vai Noé, Robin Hood, Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo, Corcunda de Notre Dame e vários outros. Embora ainda preso ao modelo europeu, no Brasil né, o romance também procurou ser a expressão de um nacionalismo latente. Por quê? Se a gente lembrar do romantismo como um todo, num primeiro momento, a ideia era a expressão do que era nacional, a expressão, né, da identidade brasileira. Então, esse é um dos objetivos, além, é claro, de falar da vida burguesa, do ideário burguês. No Brasil, se divide, né, se costuma dividir os romances por sua temática em 4 linhas principais. Vamos ver então. Primeiramente, a urbana, sobre a qual a gente vai falar um pouquinho mais na aula de hoje, né, na videoaula. Em geral, ambientam a história na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Império, né, a capital do Brasil, até boa parte do século XX, né, quando foi transferido para Brasília. Como exemplos podem ser citados Lucília, Senhora, A Pata da Gazela, do José de Alencar, olha, todos termos individuais, né? Nomes próprios, ou uma referência a uma pessoa. A Moreninha, sobre o qual vou falar um pouco mais nessa videoaula, O Moço Loiro, A Luneta Mágica, né? Do Joaquim Manuel de Macedo. Já a indianista segue essa linha bem nacionalista mesmo,
porque a ideia era ver no indígena a origem do brasileiro, quer dizer, da identidade do brasileiro, de acordo com o espírito comum do romantismo, que era o de resgatar o passado, né, o ontem, antes da chegada dos portugueses e depois, definidor do que somos no presente. O indígena em contato com o português teria colaborado para a formação do povo brasileiro. Exemplo de romances indianistas são o Guarani, Iracema, né, do José de Alencar. Então, num próximo momento, podemos aí abordar melhor esses romances. Temos também o romance histórico, muito comum na Europa, que é uma maneira de resgatar também o passado. Por exemplo, em Portugal tem o Eurico Presbítero, né? Na França, então, como eu citei aí, ó, os Três Mosqueteiros, e por aí vai, no Walter Scott, que escreveu em Vai Noé, Robin Hood, entre outros. Então, romances que resgatam o passado lá da Europa, sobretudo da Idade Média. No caso do Brasil, também José de Alencar é o principal representante dessa terceira linha temática. O livro que melhor encerra as perspectivas desse tipo, né, de romance bastante comum na Europa é As Minas de Prata, que, entre outros pontos, destaca o processo formativo da sociedade brasileira na Bahia, já que o Brasil, digamos assim, começou na Bahia, né, em Porto Seguro, depois teve Salvador, embora a primeira cidade do Brasil fundada foi São Vicente, no estado de São Paulo. Né, Salvador foi fundado depois. Tá? Então, mas continuando aqui, nós temos ainda o romance sertanejo. Que eu fiz aqui, eu não sabia que fazia aí, não fez. Então, os romances de temática sertanista revelam a preocupação em descobrir toda a variedade cultural presente no país, além de pretender identificar a origem e as características próprias do ser brasileiro no homem interiorano. Quer dizer, a ideia não é só falar do burguês que mora na cidade, né, no Rio de Janeiro, é também falar sobre o homem simples, o homem do campo, óbvio, aí agora risquei muito, o homem do campo, tá? O homem interiorano, muito bem. Alencar publicou também romances nessa linha temática, entre os quais o Gaúcho, né, claro, do Rio Grande do Sul, o Sertanejo, a história se passa no Ceará. Podemos citar ainda a Escravizaura, muito famosa, né, pelas novelas que foram feitas com base nesse livro, do Bernardo Guimarães. O Cabeleira, a história se passa em Pernambuco e narra a história de um cangaceiro, Franklin Távora. Inocência, a história se passa no Mato Grosso, de Visconde de Toné. Também são livros sobre os quais podemos falar num outro momento. Mas agora a ideia, então, é falar sobre a Moreninha. Moreninha linda do meu bem-querer, grande é a saudade longe de você. Então, primeiramente, a Moreninha é o romance que inaugura, digamos assim, o gênero no Brasil. Foi publicado em 1844 pelo Joaquim Manuel de Macedo. E aí é interessante porque, veja, a personagem é a moreninha, não a loirinha ou a ruivinha. Isso pode, hoje, a gente nem se ater muito para a questão, mas no século XIX, considerando que a beleza, literariamente falando, a beleza da mulher era normalmente a loira, por referência à mulher europeia, então, ao colocar como título a moreninha, ele está dando destaque, né, a essa nova forma de beleza, a mulher morena. Claro que hoje em dia, né, não importa se é loira, morena, ruiva, né, as mulheres são brasileiras, as que nascem aqui, pronto, né, então não vamos entrar nesse mérito. Mas, para o século XIX, para esse momento, tinha uma importância. Entre as características do romance que estão presentes na Moreninha e que vão estar presentes em outros romances, é perceber que a história sempre tem um par amoroso jovem, sempre há empecilhos à realização amorosa, até o final pelo menos, cenas engraçadinhas, cômicas, um segredo para conferir um suspense à narrativa, linguagem então coloquial, a gente vai até ler um trecho. Bom, daqui a pouco, né? Os personagens principais são 4 estudantes que vão passar no final de semana com a família de Felipe. Um desses estudantes, Augusto, é o protagonista da história, que juntamente com Carolina, a irmã de Felipe, formará o par amoroso principal, né? Olha aí, o par amoroso. Porém, para chegar a um final feliz, os jovens têm que passar por provações
a fim de revelarem sua dignidade e um amor verdadeiro. Olha que bonito. Já explico melhor isso. O núcleo condutor da narrativa é uma aposta que fazem dois personagens, o Augusto e o Felipe, né, sobre apaixonar-se ou não. O resultado da aposta é que Augusto perde, pois se apaixona por Carolina, e o romance A Moreninha é o pagamento do jovem estudante de medicina, o Augusto. Explicando melhor, veja, quando o Augusto era criança, tinha os seus 10, 11 anos, ele conheceu uma menininha, uma criança de 9 anos, 8 anos, na praia. E imagine você com 9, 10 anos jurar amor eterno a alguém. Foi o que aconteceu para simplificar a história. E depois eles nunca mais se viram. O Augusto falou para essa menina: "Ah, vou me casar com você, tá bom, tá bom." E ao longo do tempo, o Augusto se recusou a se apaixonar por outra mulher. Então ele era tido como volúvel, alguém que não se apaixona. Por isso, os dois, o Felipe e o Augusto, fazem aposta. O Felipe fala para ele: "Olha aqui, se você se apaixonar por alguém, a gente vai passar um final de semana lá na casa da minha avó. Se você se apaixonar por alguma moça, você vai escrever um romance, tá bom? Tá bom." Aí ele fala: "Não, não vou me apaixonar, não." Enfim, então veja só, nós temos aqui do romance em que eles fazem aposta. Bem, escrever-se-á um romance, um de nós, o infeliz será o autor. Augusto escreveu primeira, segunda e terceira vez o termo da aposta, mas depois de longa e vitoriosa discussão em que qualquer dos quatro falou duas vezes sobre a matéria, uma para responder e 10 ou 12 pela ordem, depois de se oferecerem 15 emendas e 20 artigos aditivos, eles estão discutindo o contrato da aposta, tá? Por isso esses termos. Caiu tudo por grande maioria, e entre bravos apoiados e aplausos foi aprovado, salvo a redação, o seguinte termo: no dia 20 de julho de 1800, na sala parlamentar da casa número da Rua D, eles não colocam o inteiro para dar um ar de suspense. Sendo testemunhas, os estudantes Fabrício e Leopoldo acordaram, no sentido de fizeram um acordo, Felipe e Augusto, também estudantes, que se até o dia 20 de agosto do corrente ano, o segundo acordante, né, no caso Augusto, tiver amado a uma só mulher durante 15 dias ou mais, olha a aposta, será obrigado a escrever um romance em que tal acontecimento confesse, e no caso contrário, igual pena sofrerá o primeiro acordante, quer dizer, o Filipe teria que escrever. Sala parlamentar, 20 de julho de 1800, salvo a redação. Então, aí o que aconteceu para simplificar a história? Vários acontecimentos. O Augusto se apaixona pela Carolina, que é a moreninha em questão, e conversa vai, conversa vem, ele acaba, porque eles trocaram lá um presente, um camafeu e tal, eles acabam descobrindo, sobretudo o Augusto, que a Carolina era aquela menina para quem jurei o meu amor, como diria a música. Então, e aí ficou tudo lindo, maravilhoso, porque o Augusto jurou amor eterno a uma mocinha, a uma menininha, que virou essa mocinha, que era lindinha, moreninha, e os dois ficaram juntos. Então, o suspense, né, que se criou foi para chegar a essa revelação. Para a gente finalizar a aula, tem um pequeno poeminha aqui sobre o início do livro. Ó. Eram 4 estudantes que mais discutiam o amor, que questões pensantes. Falavam ora com calor, ora com desdém, mas quem queria ficar sem? Fabrício e Leopoldo, Augusto e Felipe, eles assim se chamavam e medicina estudavam. Felipe a todos chamou para um fim de semana na casa de Dona Ana, que ficou 2 vezes na casa, né? Que era sua avó. Augusto não queria, pouco se divertiria, amores volúveis era o que queria. Ele não queria se apaixonar por ninguém. Estou pegando todo mundo. Felipe propôs-lhe então uma aposta sobre paixão, e assim fizeram. Augusto dizia que não queria mulher nenhuma, que não se apaixonaria nem por essa ou aquela uma. Fabrício e Felipe, aqui o Felipe está com E, né? O nome lá original é com I, mas tudo bem. De testemunhas serviram, se perdesse a aposta. Augusto escreveria um romance e da paixão a todos falaria. Felipe também convidou Joana e Joaquina e a doce Carolina, a nomeada Moreninha. Aquelas suas primas, esta sua irmã, a irmã do Felipe. A casa de Dona Ana ficava na ilha de Paquetá. Prometia o fim de semana a quem quisesse amar. Muitas moças e moços ao convite acudiram e a todos a ilha partiram. E falando em partir, vou partir também, né? Então, a gente finaliza essa videoaula com o poeminha, mas o importante é entender que o romance urbano, em particular, trata sobre a vida, né, digamos assim, burguesa. Tchau, meu povo. Até a próxima.